Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres lindas. Bom, preciso começar já a live falando, esclarecendo para quem eu estou falando aqui, tá ok? Nesse canal. Aqui eu falo com mulheres casadas que acreditam que não são felizes no casamento como gostariam por conta do comportamento do marido, tá ok? Por que eu estou fazendo isso? Para que fiquem as pessoas aqui comigo somente as que de fato passam por essa situação, né? Para que não fique uma coisa assim mal entendida, principalmente os homens. Por quê? Vivi, você não fala com os homens? Não é que eu não fale com os homens, tá? Mas os homens têm uma maneira de pensar diferente da mulher. Então não adianta o homem, o marido, o homem, quem passa pelo perfil, dê opinião, porque assim, não vai fazer sentido pra gente, né? Porque nós temos uma linha de raciocínio totalmente diferente, a gente pensa diferente, a gente sente diferente, a gente tem atitudes diferentes. Então, assim, é importante que a gente saiba que aqui eu falo com mulheres casadas que acreditam que não são felizes no casamento como gostariam por conta do comportamento do marido, tá? Elas sabem que é amada por ele, ela ama esse homem, mas algumas atitudes dele não está agradando, tá? Bom dia, Cacá, tudo bom, meu amor? Seja muito bem-vinda, tá ok? Saudades, muito tempo, né? Então, a gente precisa entender que tudo vai partir do nosso comportamento, né? Se aqui a gente vai trabalhar a mudança do comportamento do marido, a gente precisa entender que o primeiro ponto vai ser a nossa mudança, né? Não tem outro caminho, gente. Eu costumo falar, é muito cômodo, é muito confortável para uma pessoa querer mudar o comportamento de uma outra pessoa, porque ela não precisa mexer nela. Para ela tá tudo bem, ela tá bem, tá tudo bem com ela não precisa mudar em nada. Mas na realidade, às vezes pra gente impactar, pra gente gerar de fato uma mudança no comportamento de uma outra pessoa, a gente precisa olhar pra gente. Que atitude eu tô tendo que está gerando esse comportamento, essa atitude no comportamento do meu marido? Por que ele tá falando assim comigo? Que limites eu não coloquei nele, né? Eu costumo falar, e é uma realidade, a gente treina as pessoas a todo momento. Como que a gente treina? A gente treina através do nosso comportamento, né? Através da maneira que a gente se posiciona diante das outras pessoas. Quando a gente faz algo e sinaliza que a gente deixou tudo bem, tá tudo certo, pelo comportamento que a outra pessoa, a atitude que a outra pessoa teve com a gente está sinalizando para ela que está tudo bem e que ela pode fazer novamente. E isso acontece demais a todo momento, principalmente no relacionamento, né? Quando é iniciado o namoro, é o momento de tudo, né? É onde a mulher quer agradar o namorado quer agradar a namorada, ela quer agradar a família, ela quer estar sempre à disposição dele. Tudo isso é um treinamento que a gente está fazendo. Aí, hoje, casada, você está insatisfeita por conta desse comportamento dele, mas você não consegue entender que foi um treinamento, foi coisas que você sinalizou para ele que estava tudo bem, aquela maneira que ele estava te tratando, né? E tudo parte de um posicionamento, não tem outro caminho, gente, né? E como, Vivi, que eu mudo essa situação? Você vai precisar novamente treiná-lo, né? Ah, mas isso vai dar muito trabalho? Você teve muito trabalho para treinar ele negativamente? Talvez não teve tanto trabalho assim. É o mesmo procedimento. Você vai levar o mesmo procedimento, só que de maneira positiva, sinalizando o que você gosta, o que você aceita, o que você não aceita dele, mas o que você está disposta, aberta a fazer para que a relação dê certo, para que a relação melhore.
Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Então, assim, você vai sinalizando para ele novamente e dando limites com aquilo que você não quer, com aquilo que você não gosta. Só que você precisa ter cuidado, é que o homem, ele pensa diferente da mulher. Nem tudo que ele faz é pra te desmerecer, é pra te humilhar, nem tudo, né? Às vezes a mulher tá tão fragilizada, tá tão mal com ela mesma, que tudo que o marido faz é como se fosse uma ofensa, uma agressão, e nem sempre é assim, né? E a gente precisa estar aberta a essa mudança. Não adianta você achar que vai conseguir mudar de fato o comportamento do seu marido se você não estiver aberta a olhar para o seu comportamento. Como você está com você? Eu faço várias chamadas aqui, levantando a mulher para que ela olhe para ela. A esposa precisa olhar para ela. Ela precisa entender que ela não tem como mudar alguém se ela não estiver bem com ela. Se ela não estiver bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, sabe? Ela precisa entender que ela é a base daquela família, sabe? Ela é a base daquele lar. Ah, e o meu marido fica mais fora de casa do que em casa, prefere ficar mais com os amigos do que em casa, mas o que ele está tendo dentro de casa? O que a mulher, que é a base da relação, gente, olha só, esse trabalho, para você que quer de fato viver um relacionamento, um casamento agradável, um casamento bom, você vai precisar sim fazer algumas coisas, mas isso que você vai fazer não é só para o bem do seu marido, para o bem do seu casamento, mas é para o seu bem. Quem não quer ter paz dentro de casa, né? Qual mulher que não quer ter um marido dentro de casa, talvez para assistir uma TV com ela, com os filhos, né? Para poder colocar uma mesa do jantar ou do almoço, perdão, gente, ou do almoço, para poder ali ter um bom papo naquele momento, sabe? Sentir a presença do marido dentro de casa. Mas se é uma mulher que só reclama, que nada tá bom, mas ela também não faz nada para mudar, quem vai querer ficar dentro desse lar? O lar fica turbulento, fica com energia negativa e ninguém quer ficar nesse meio. Então, essa energia, essa paz, ela vem de dentro da mulher. A mulher, ela tem condições, ela tem capacidade, ela tem ferramentas, ela tem sabedoria para lidar e mudar todo esse cenário do casamento. Costumo falar, deixa eu beber uma água que eu estou com a garganta seca. Eu costumo falar que se a mulher está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, ela precisa olhar para isso, tá? Isso já é uma questão psicológica, então tem coisas que você não vai conseguir mudar nesse homem, porque ele tem problemas, né? E você não vai poder se manter sozinha dentro desse cenário aí, dentro dessa relação. Você vai precisar de ajuda, tá? Mas se você vive um relacionamento comum, né? Onde existem as brigas, onde existem altos e baixos dentro da relação, né? O que acontece com qualquer casamento, tem momentos, tem fases que está muito bacana e tem fases que não tá tão legal. Às vezes o marido não tá legal, tá estressado no trabalho, ou teve algum problema familiar lá com os familiares, com o pai, com a mãe. Às vezes ele não tá no melhor momento dele. Ou então você, mulher, não está no seu melhor momento. E tem momentos que as paradinhas não casam, não se encaixam, sabe? E aí cada um fica num momento. Aí tem alguns conflitos. Se for um relacionamento assim, né, um relacionamento comum, para isso tudo tem jeito. Você consegue mudar esse cenário, né? Tem muitas pessoas que falam: ah, Vivi, mas a pessoa só muda se ela quiser. Sim, a pessoa só muda se ela quiser.
Mas quantas vezes, quantas pessoas você já ouviu falar dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, gente? Quantas pessoas você já ouviu falar assim? Eu não era assim não, tá? Eu era amorosa, eu era carinhosa, eu era alegre, divertida, me cuidava. Ele me mudou. Se eu sou quem sou hoje, foi por conta dele, por culpa dele. E o que fez ela mudar? Foi o comportamento do marido. E na maioria das vezes, essa mudança que a mulher teve, ela não percebeu, sabe? Ela não percebeu que ela estava mudando para algo negativo. Ela não percebeu que ela estava deixando esse homem mudar o comportamento dela de forma negativa. Ela não percebeu, né? E quantas mulheres também, quantos homens vocês já ouviram falar? Eu não era assim, não. Ela me mudou. Eu era grosseiro, eu era autoritário, eu era isso, eu era aquilo, eu era farrista. Ela me mudou. Só que quem é farrista, na maioria das vezes, quem é autoritário, quem dita regras, essas pessoas não estão dispostas a mudar. Mas a mulher, com ferramentas, sabe, com sabedoria, ela consegue gerar uma mudança no comportamento do marido, sim. Porque esse homem foi mudando sem mesmo perceber, né? Vocês concordam comigo? Que às vezes a gente gera uma mudança, um impacto no comportamento de uma outra pessoa sem mesmo que ela perceba. Então nós sim conseguimos, a gente pode sim ter esse poder de mudar o comportamento do outro através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, do nosso posicionamento dentro da relação, né? A gente consegue mudar o outro, que de repente é uma pessoa, vamos falar de pai e mãe. Às vezes a mãe é uma pessoa mais fria, não gosta do toque, do abraço. Mas se você começar a fazer com que ela se acostume com essa ideia de dizer que ama, de abraçar, de beijar, de conversar, olhar nos olhos, aos pouquinhos, você vai mudar o comportamento dessa mãe sem mesmo que ela perceba, sabe? É uma forma, é uma reciprocidade, de fato, sem que a pessoa perceba, né? Então, assim, é importante você entender que o primeiro passo está dentro da gente, está com a gente. Se a gente procura ajuda, a primeira atitude está sendo nossa. Então, a primeira mudança vai ser nossa também. Não adianta a gente esperar pelo marido, a mudança do marido, se nós que estamos procurando ajuda, se o incômodo está sendo nosso primeiramente, não que ele não esteja, não que ele esteja satisfeito com esse cenário da relação, não é isso. Provavelmente ele não está, mas o homem é um pouco mais fechado, a mulher já busca mais essa mudança, a mulher quer de fato viver um casamento mais prazeroso, mais até romântico, né? Qual mulher que não quer? Então, assim, é importante que você esteja aberta a essa mudança. Vivi, mas eu não tenho nada para mudar. A gente sempre tem algo para mudar. E a prova de que você tem algo para mudar é a maneira em que seu marido te trata, né? É o que ele te entrega. Se você não está satisfeita com a relação, se você acha de fato que seu marido precisa mudar o comportamento dele, porque tem algo em você que precisa ser mudado. Você está tendo atitudes que não está fazendo com que seu marido mude aquele comportamento dele. A culpa é da mulher? Não é culpa de ninguém. É só um posicionamento. É só dar limites. Eu fiz uma live. Deixa eu só beber mais uma água. Gente, tô com a garganta tão seca. Daqui a pouco as cordas vocais elas esquentam e eu tô um pouco resfriada. Aí a garganta seca mais ainda. Então, assim, é importante que você esteja aberta a uma mudança também. Entenda. Deixa eu te explicar. Se
o seu marido está tendo atitudes que não estão te agradando, você tem algo para mudar em você, tá? Postura, posicionamento, atitude, um carinho, uma recepção na hora que ele chega do trabalho. Olha, eu tive clientes que falavam que o marido chegava estressado demais em casa. Ele chega estressado, todo dia a mesma coisa, reclama das crianças com barulho, brincando. Eles tinham 3 filhos. Eles têm 3 filhos. Eles ficam... ele fica reclamando o tempo inteiro. Então, assim, eu não sei mais o que fazer. Gente, olha só, vamos usar sabedoria? A mulher, ela se cansa tanto quanto o homem, tá? Porque para quem trabalha em casa, é até muito mais cansativo. Dependendo do trabalho que o homem faça, é até muito mais cansativo. Mas você está em casa. Você é a base dessa relação. Você é a paz, você é a energia dessa relação. Então, o que eu sugeri para ela? Que quando estivesse próximo do horário do marido chegar, que ela conversasse com os filhos, sabe? Pedindo para que eles, quando o pai chegasse, desse um pouco de carinho pro pai, sabe? Desse um abraço no pai, boa noite, abaixasse um pouquinho mais o som da TV, sabe? Fizesse com que eles ficassem um pouco mais calmos. A mulher, ela tem esse poder. E a gente precisa usar dessa sabedoria. E qual foi o resultado, gente? O que vocês acham que aconteceu depois que ela começou a mudar esse comportamento dela, sabe? Essa postura dela de mãe, essa postura dela de esposa. Ela me relatou, ela deu feedback que muita coisa já estava mudando nessa relação dela com o marido. Por quê? O marido, ele já chegava estressado, mal dava boa noite, na maioria das vezes nem boa noite dava, porque eles não estavam em sintonia, não estavam se conectando. Quando ela começou a conversar com as crianças, né, para que eles ficassem um pouco mais calmos, porque o horário já estava um pouquinho tarde, o pai chegava tarde, então ela começou a colocar ordem na casa. As crianças vão ser crianças todo esse tempo, elas não vão deixar de ser criança porque o pai chegou, elas não vão deixar de brincar porque o pai chegou, mas elas podem ficar mais calmas, isso elas podem. Como? A mãe conversando, a mãe trazendo as crianças um pouco mais para perto. Vivi, isso é difícil. Gente, a gente treinou o marido, né? Vocês treinaram o marido de uma forma negativa lá no começo da relação. Quem não fez um bom recrutamento, né, lá no namoro e casou, agora vai precisar investir em treinamento. Não tem outro caminho, né? E se você de fato quer viver essa relação, você vai precisar ajustar algumas coisas na sua vida, sabe? Com você. Vivi, mas como que eu trabalho isso com essas crianças? Como que eu trabalho isso com esse homem? Se você não olhar primeiro para você, se você não cuidar da sua mente, da sua vida espiritual, do seu corpo, do seu tempo, você não vai conseguir. Você é prioridade, tá? Você é prioridade, depois vem seu casamento, depois vem seus filhos. Vivi, os meus filhos são minhas prioridades, são minhas joias preciosas. Sim, só que o casamento, ele precisa ser sua prioridade. Sabe por quê? Não existe filho feliz se os pais estão infelizes na relação. Então, invista no seu casamento, esteja bem com seu marido. Para quê? Para que você tenha seus filhos felizes também. Não tem uma outra forma, não tem como, se meu filho está feliz, eu estou feliz com meu marido. Não é assim, é o contrário. Se eu estou feliz com meu marido, meus filhos ficarão felizes também. Serão crianças saudáveis. Então, você vai precisar olhar para você primeiro. Você precisa cuidar de você, sabe? Eu tenho uma... Gente, eu tô resfriada, minha garganta tá horrível.
costumo falar assim, tem uns vídeos que eu falo, toda mulher precisa viver um amor por inteiro. Por isso, não aceite migalhas, nem mesmo do seu marido. Não é o fato da gente estar batendo no marido com essa frase, não é isso. Mas você precisa viver um amor por inteiro. O que seria esse amor por inteiro? É um amor com você mesma, sabe? Você precisa estar inteira para sua relação. Porque se você não entregar o melhor de você para você, você não vai receber o melhor do seu marido nunca. A possibilidade é nula. Então, toda mulher precisa viver um amor por inteiro. Ela precisa se amar por inteiro. Ela precisa se aceitar por inteiro. Ela precisa entender que ela é a base dessa relação. Ela precisa fazer por ela. Não é o fato de você ser egoísta. Você vai ser egoísta com você, se você primeiro olhar para o seu marido, se você primeiro quiser mudar o seu marido, se você achar que os seus filhos que estão errados no comportamento deles, sempre vai ser o ponto de partida você sempre será o ponto de partida, tá? Em questão do marido, a forma que ele te trata é a forma que você limita a maneira em que ele te trata. Limite é importante mesmo dentro da relação, sabe? Você precisa dizer para ele, mostrar para ele, às vezes nem dizer. Só de você se posicionar, ele já vai entender muita coisa. Você precisa mostrar para ele até onde ele pode ir com o tratamento que ele está te dando. Você precisa estar pronta para isso. No início, ele vai bater o pé, ele não vai gostar, ele vai retrucar, mas depois ele vai se acostumar, sabe? Se você, quando ele falar de um jeito grosseiro com você e você se posicionar, primeiro você dá uma desentendida, né? Você tá falando comigo assim? Com quem você tá falando assim? Né? Com quem você tá falando? Não é com a sua esposa que você tá falando assim. Não acredito que você tá falando assim com a sua esposa. Nós somos parceiros. Nós somos marido e mulher. Você não pode falar assim comigo. Eu espero que isso não se repita. Gente, vai funcionar. Como eu tô te falando. No início, ele vai achar estranho. No início, ele vai bater o pé. No início, ele vai ficar até irado. Mas depois, vai ser bom pra você e vai ser bom pra ele. Por quê? Você tá treinando ele de uma forma positiva. Tudo que ele fez lá no início e que você aprovou, mesmo não concordando ou estando de olhos tampados, mas você, de uma certa forma, você aceitou, você falou que estava tudo bem e que ele podia continuar fazendo daquele jeito, que estava tudo bem. Aí hoje ele faz e isso te incomoda. Então você vai precisar treiná-lo, tá? O treinamento ele começa por você, cuidando de você, se posicionando com atitudes diferentes. Não é atitudes diferentes de uma forma negativa, não, gente. Nem toda atitude de uma forma negativa. Existem atitudes positivas, igual eu vou falando pra vocês. Marido chegou do trabalho, tá chegando sempre estressado. Não entregue para o seu marido, negativamente, o que ele já tem, o que ele já está passando. Se ele está estressado, se ele está amargurado, se ele está grosseiro por conta do estresse do trabalho, não entregue mais disso para o seu marido. Mude essa chave. Vira esse jogo. Mostra para ele que você está ali do lado dele. Que ele não precisa te tratar assim. Que ele não precisa tratar os filhos assim. O casamento é para que vocês curtam a relação. Que vocês somem, sabe? Juntos a relação. Para que vocês se desenvolvam pessoalmente, se desenvolvam financeiramente, sabe? Socialmente.
A relação, vocês precisam estar juntos, vocês precisam se unir. Não é cada um jogando num time. Vocês não podem ser adversários na relação. Você precisa mostrar para o seu marido que você é da mesma equipe que ele. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Então, pensa em você, pensa na sua mudança, pensa no que você quer viver da relação. Faça alguns exercícios para que você tente mudar esse comportamento, a maneira em que você está tratando o seu marido. Se você está tratando ele mal, se você sabe que está tratando ele mal, tenta mudar um pouquinho, tenta melhorar isso. Faz alguns testes, sabe? Testa a maneira que você está tratando ele, vê se algo vai fazer diferença. Vê se você vai tocar nesse coração. Vê a resposta que ele vai te dar, né? Vê a maneira em que ele vai se comportar, vê o que ele perceba, né? Perceba o que ele vai estar sentindo naquele momento. Por ele não estar nem esperando você tratar ele desse jeito. Sabe? Faça algo diferente. Seja uma mulher diferente. Seja uma mulher, uma esposa. Não estou dizendo que vocês não sejam, tá, gente? A gente enxerga do nosso jeito, né? Cada um enxerga de um jeito, cada um tem um ponto de vista. Mas vamos lá. Tenta ser uma esposa diferente do que você está sendo hoje. Sabe? Não pense que o que você está fazendo, que você acredita que é bom, não pense que isso vai ser ruim se você continuar fazendo. Faça pelo seu casamento, faça por você, faça pelos seus filhos. Toda mulher, ela se sente sobrecarregada com todas essas funções. Deixa eu beber mais água, gente. Preciso me hidratar. Alguém mais resfriada por aí? Alguém mais? Então, assim, seja mais amiga. Seja mulher antes de ser amiga, tá? Não pode inverter, gente, não pode. Primeiro você é a mulher dele, depois você é amiga dele. Não pode ser mais amiga que mulher, tá? Vocês precisam ser primeiro mulher, tá? Porque amigos não é marido e mulher. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Seja esposa e seja amiga. E não amiga e esposa. Isso precisa fazer sentido para você. Se você perceber que você está sendo muito mais amiga, muito mais colega do teu marido do que mulher dele, do que esposa dele, isso precisa ser mudado, tá? Se você percebe que o seu comportamento com o seu marido, a maneira em que você está tratando o seu marido é como se fosse um comportamento de mãe, tem alguma coisa errada aí. Você é mulher dele. Volte para o seu posicionamento de mulher. Você não precisa chamar a atenção do seu marido com os mesmos motivos que você chama a atenção dos seus filhos. Não faz sentido isso. Ele é o seu marido, ele não é seu filho. Outra coisa que dá muito errado na relação, gente, muito, 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 muito errado, sabe? É você querer resolver todos os problemas sozinho. Para com isso, tá? Depois você vai reclamar que está sobrecarregada, né? A mulher, ela tem um hábito, ela tem uma mania de achar que ela pode resolver tudo. Ela é a Mulher Maravilha, ela pode resolver tudo. Não podemos. Até podemos, mas não devemos, tá? Você não deve resolver tudo sozinho. Para de resolver questões que é de responsabilidade do seu marido. As mulheres têm esse hábito
que atrapalha demais a relação. Para de resolver questões que são de responsabilidade do seu marido. O que for de responsabilidade dele, resolva ele. Vivi, eu não posso ajudar meu marido? Sempre. Pode ajudar seu marido. Você pode ajudar, mas você não pode fazer por ele, porque é uma responsabilidade dele. O que for de sua responsabilidade, resolva você. O que for de responsabilidade dele, resolva ele. Quem costuma resolver tudo pelo outro é a mãe. A mãe resolve tudo pelo filho, ainda quando ele é criança. Depois, ele resolve a vida dele, né? Ele pode resolver a vida dele sozinho. E o seu marido não é o seu filho, muito menos uma criança, tá? Ele é o seu marido. Então você precisa conseguir separar essas questões. Deixa que ele resolva o que for de responsabilidade dele. Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem muitas mulheres que me procuram dizendo que o marido é acomodado, que o marido vive na zona de conforto, que ele não quer fazer nada, que sempre é ela que tem que resolver tudo, ela que tem que dar conta da casa, ela que tem que dar conta dos filhos, ela ainda trabalha fora, e ainda tem que cuidar dele. Então, isso é mais um treinamento que você vai ter que aplicar no seu marido. E olha, não vai dar trabalho nenhum não, tá, gente? Porque você vai deixar de fazer algo que não é de sua responsabilidade. Ou seja, você vai tirar mais um peso das suas costas. Por quê? Porque não pertence a você. Tá? Não pertence a você. Esse problema é dele. Quem resolve é ele. Então, volte para o seu posicionamento, para o seu posto de esposa, de mulher dele, e não de mãe e nem de amiga, tá? Você pode ser esposa e pode ser amiga, mas você não pode ser amiga e esposa. Tem diferença isso, tá? Essa ordem faz total sentido e faz muita diferença dentro da relação. Então, comece a olhar mais para você. Comece a perceber o seu comportamento. Vocês conseguem perceber que, quando eu falo que se algo no comportamento do seu marido não está te agradando, é algo que você precisa mudar em você. E esse comportamento que a mulher tem de querer resolver tudo pelo marido, ela acha que está tudo bem, ela não percebe que ela está sobrecarregada por essa questão. Então, é quem que precisa mudar? É ele que precisa mudar? O marido está na zona de conforto, é ele que precisa mudar? Não. O marido está na zona de conforto, quem muda é a mulher. É ela que deixa de resolver problemas dele. E não o contrário. Ele não vai sair da zona de conforto se você continuar fazendo as mesmas coisas. Porque para ele tá tudo bem. Ele saiu da casa da mãe dele e casou e continuou com a mãe dele dentro de casa. Porque você resolve tudo para ele. Quando é que você vai olhar para você? Quando é que você vai começar a resolver as suas questões? Né? Quando é que você vai cuidar da sua mente, da sua espiritualidade, do seu corpo, da sua vida social? Quando? Você fica sem tempo, porque você resolve tudo pro seu marido. Quando é que você vai mudar? Faz sentido, gente? Então, preste atenção nisso. Preste atenção, é um código que ele precisa ser aplicado na sua vida. É um código que você precisa ter entendimento disso. Se o meu marido precisa mudar algo no comportamento dele, nas atitudes dele, porque eu estou insatisfeita, tem algo em mim que precisa ser mudado. Porque ele não faria isso, ele não se comportaria assim, se eu não me comportasse como eu estou me comportando. O que eu preciso mudar em mim? Faça as perguntas certas para você. O que eu preciso mudar em mim?
fazendo de fato pode gerar uma mudança nele? Que mudança seria essa? Será que eu tratando ele do jeito que ele me trata, será que isso vai resolver essa questão? Será que, por mais que eu ache que eu faça de tudo, que eu faça tudo, que já é mais um erro, né? Mais um erro, fazer tudo, aí tá um grande erro. Por mais que eu pense que eu faça de tudo, onde eu tô errando nessa questão? O que eu preciso mudar nesse tudo? Será que esse tudo vai gerar uma mudança no comportamento dele de forma positiva? Será? Quando é que você vai olhar para você? Quando é que você vai cuidar de você? Gente, eu não estou dizendo que a mulher, a esposa, ela não cuida do marido. Muito pelo contrário, eu super cuido do meu marido. Mas você precisa entender que o que for de responsabilidade dele, resolva ele. A não ser que ele não consiga e que você está ali disponível para poder ajudá-lo. A gente precisa cuidar do nosso marido, né? A gente nem consegue não cuidar, né? A mulher nem consegue. A mulher que ama a sua família, que quer viver bem com a família, ela nem consegue não cuidar do marido. Olha que tem pessoas que falam, tem profissionais que falam que o casal não tem que cuidar um do outro, não. Tem que somar. Gente, pra mim, isso não faz o menor sentido. A gente não tem como não cuidar de quem a gente ama, de quem a gente quer viver bem ali, sabe? De quem por quem a gente torce para que dê certo, sabe? Seja na vida profissional, na vida pessoal, né? Na saúde. Não tem como a gente... Eu acho até com uma ignorância a pessoa falar que... Mas claro que respeitando que cada um tem um ponto de vista e cada um trabalha de uma maneira. Eu não acho legal o casal não cuidar um do outro. Você não vai ficar cuidando da pessoa, cuidando, esquecendo de cuidar de você. Primeiro sempre vai ser você, certo? Você só consegue cuidar do seu marido, você só consegue cuidar dos seus filhos se você estiver antes cuidando de você. Eu espero que isso faça sentido para vocês. Eu espero que essa chave vire na cabeça de vocês. Mas o cuidado entre os dois, sabe? O carinho, o abraço, isso precisa existir, gente, na relação. Por que eu não posso cuidar do meu marido? Por que eu não posso receber cuidados dele? Né? Que alimento eu vou estar entregando para ele sem que eu esteja cuidando dele? Como é que você está alimentando a sua relação? Como que você está alimentando a sua relação, o seu casamento? Já pararam para pensar sobre isso? O que a esposa está... como que essa esposa está alimentando a relação com o resultado que ela está tendo? O que está acontecendo dentro desse casamento? Ai, Vivi, eu me sinto desprezada. Tem momentos que eu me sinto sozinha, mesmo estando casada. Ok, acontece muito isso. Mas será que isso tem a ver com o seu marido ou tem a ver com um problema interno e que você precisa resolver com você? Como eu falei há pouco, às vezes não é a forma que o seu marido está te tratando. Às vezes ele está te tratando normal, mas é o quanto você está sensível com você mesmo, o quanto você está forte, como que você está e recebendo essa comunicação dele está te ferindo, né? Nem sempre a gente fala com uma pessoa ou age com uma pessoa
com intenção de magoá-la. Mas às vezes a gente fala algo que magoou, mas a gente nem percebeu que a gente falou para magoar, né? Que para magoar não, que magoou. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Quantas desculpas a gente precisa pedir na vida, né? Por conta de uma comunicação que às vezes a pessoa entendeu de uma maneira e você não era aquilo que você queria falar, né? E quantas vezes seu marido pode estar tá falando algo, se comportando de uma maneira e que não te atingiria de maneira alguma se você cuidasse de você, se você cuidasse do seu emocional, se você cuidasse da sua mente, da sua espiritualidade, do seu corpo, do seu tempo. Será que isso iria te atingir? Será? Mas só atinge se você estiver fragilizada, se você não estiver se cuidando, se você não estiver olhando para você, se você estiver mais preocupada com o comportamento dele do que com o seu próprio comportamento. Aí sim. Aí realmente você vai sentir. Você vai se sentir agredida, você vai se sentir ofendida. E na verdade ele não teve intenção nenhuma de nada disso, né? Às vezes a mulher se sente sozinha, mas por quê? Às vezes a pessoa chama, vem pra cá, fulana, né? Vem pra cá. Ah, não, tô bem aqui. Aí o marido tá lá. Ele te chamou também, você não quis ir. Ah, eu tô me sentindo sozinha, você não foi. Quantos nãos você tá dando pro seu marido? Quantos nãos você está dando para o seu marido? Quantos não? Esse é pior. Quantos nãos você está dando para você? Para sua vida? Quantos nãos você dá e você deixa de realizar algo na sua vida? Coisas simples, mas você deixa de realizar algo na sua vida por questão de não estar aberta, de não estar disposta, de não estar pronta. Quantos nãos você está dando para o seu casamento? Você diz muito não? Você diz muito não quero, não posso, não gosto, não vou. Gente, vocês podem não perceber, mas vocês precisam estar presente com você mesma e precisa estar presente na sua relação. Você precisa estar presente no seu comportamento, nas suas atitudes, você precisa se perceber. O que está sendo repetitivo? Que comportamento repetitivo eu estou tendo que não está legal na minha relação? Quantos nãos eu dou? Quantos sims eu dou? Será que toda vez que meu marido está disposto a ficar tudo bem, eu estou aberta para isso? Ou eu me tranco e digo que não? Olha, muitas mulheres dão conselhos, muitas mulheres casadas dão conselhos para as amigas, né, para outras mulheres, que elas não precisam perder, não deveria perder o tempo delas cuidando do casamento, se preocupando com o marido, né? Cuidando da relação. Muitas recebem esse conselho, gente. Por quê? Sabe por quê? Porque elas mesmas... Peraí, gente. Essa claridade aqui. Porque elas mesmas, essas mulheres que... conselheiras, né? Essas mulheres que sabem de tudo, que vivem 20 anos casadas, né? E falam, se eu fosse você, eu não fazia isso, não. Se fosse você, eu falava assim. Essas mesmas mulheres que não estão dispostas a mudar para poder mudar o outro, para poder viver um casamento melhor, uma relação melhor, essas mulheres que não estão dispostas a isso, elas vivem todo ano o mesmo ano. Melhor, ela vive todos os dias o mesmo dia, de forma negativa. Elas alimentam o conflito dentro da relação.
mas elas também não têm atitude, não têm coragem de separar. Elas preferem falar para que você não faça, né, para que você não melhore como pessoa, para que você não melhore como esposa, que você deixe que ele resolva isso, que ele melhore como pessoa, que ele melhore como marido. Mas essa mesma esposa, ela simplesmente não faz nada para melhorar, mas não tem coragem de se separar também. Então elas ficam ali vivendo aquele casamento infernal, que elas poderiam mudar tudo, elas poderiam mudar, mas elas preferem viver todos os dias o mesmo dia. Isso é forte, gente. Sabe? É você deitar do lado de alguém e não ter prazer em estar deitada ali. Você não ter prazer de estar na mesa. Nem você e nem ele, porque quando um não tá, o outro também não tá. Gente, não tem coisa pior na vida do que uma família sem estrutura, do que um casamento cheio dos conflitos, sabe? A gente precisa partir do ponto de que uma mudança precisa ser feita, que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser melhorado. E que bom que vocês estão aqui comigo, porque o meu comportamento não era o mesmo comportamento que eu tenho hoje. Eu fui mudando, sabe? Eu fui mudando sem perceber. E quando eu senti o gostinho da mudança do meu comportamento, eu quis mais. Aí comecei a procurar cursos, né, de desenvolvimento pessoal, coach, mentorias, enfim. Porque a gente precisa de ajuda. Quando a gente não dá conta de fazer sozinhos, a gente precisa de ajuda. Se você está fazendo, já fez várias coisas para uma mudança no seu casamento e tal, para melhorar, não deu certo, você não está dando conta de fazer sozinha, mas você também quer permanecer nessa relação, você quer viver o melhor com esse homem, porque faz sentido para você. Então, se você não dá conta de fazer sozinha, você precisa procurar ajuda. E que bom que vocês estão aqui, eu estou muito feliz e grata. Então, assim, não é nem só um conselho, sabe? É um código que precisa ser registrado na sua cabeça. Cuida de você. Cuida da sua mente. Cuida da sua espiritualidade. Cuide do seu corpo. Cuide das suas emoções. Teve uma pessoa que respondeu numa postagem minha, uma mulher, que eu acho que não foi aqui não, foi lá no outro canal. Ela respondeu que, em relação ao equilíbrio emocional, né? Que eu contei que como a mulher poderia se comportar. Por exemplo, eu dei esse exemplo, tá, gente? Você tá num local. Você tá num local, o seu marido, e seu marido teve um comportamento ou uma atitude que não foi legal com você, né? Aquilo ali te feriu, te chateou, né? Te deixou triste. Se a mulher, presta atenção, gente, se a mulher tem um equilíbrio emocional, ela não vai falar nada ali. Ela não vai falar absolutamente nada ali. Ela vai esperar eles estarem a sós para poder falar a respeito. E ela não vai falar exatamente sobre o que aconteceu, mas como ela se sentiu com o que aconteceu. O que ela não gostaria que acontecesse de novo. Certo? Agora, uma mulher que não tem equilíbrio emocional, ela vai falar na mesma hora. Na mesma hora ela vai falar. E sabe o que vai acontecer? Eles vão brigar. Vai ter um problema seríssimo ali para ela resolver. Por quê? Ela não vai saber como falar. Ela vai estar com as emoções assim afloradas. Ela não vai saber falar.
ela vai falar sobre, ela vai apontar, ela vai julgar, ela vai criticar, ela vai querer bater. E o pior é que ela vai envolver outras pessoas naquele momento, naquele problema que é para ela resolver com o marido. Ela vai envolver as pessoas que estão ali no meio dela. Então, você consegue se comunicar com seu marido sem precisar falar, tá? Então, aconteceu algo e você precisa demonstrar para ele que você não gostou do que ele fez. Tudo bem, tudo bem. Ele conhece você, ele conhece o seu olhar, ele conhece sua fisionomia, ele te conhece, você conhece ele só de olhar. Então, se você quer demonstrar para ele que algo que ele fez não foi legal, só da sua postura, só do seu olhar, ele já vai entender. E uma questão importante, somente ele precisa entender. Ninguém mais precisa entender. Tá? Ninguém mais precisa entender que algo de errado aconteceu naquele momento. Viver isso é difícil, sim, é treinamento. É difícil, não é fácil. Não é fácil você ver algo que te magoou, te chateou, e que todo mundo viu e você simplesmente deixar para resolver em casa. Não é fácil, mas é a melhor opção, tá? É a melhor maneira de você conseguir expressar e de você treinar o seu marido. Presta atenção, deixa eu falar para vocês uma coisa. Isso também é um treinamento, porque você vai mostrar para ele como ele deve se comportar quando você fizer algo e que ele não gostou, que ele não aprovou, que tem relação com ele, né? Isso que você fez. Ele, na maioria das vezes, ele vai fazer o mesmo que você, porque você está treinando ele. Tipo, problema do casal se resolve em casa, quando o casal está sozinho. Nem filhos podem estar perto. Então, quando acontecer algo, ele já vai ter esse comportamento. Ele já vai deixar para resolver em casa. Ele pode fazer cara feia, ele pode demonstrar que ele não gostou, mas é tudo que você já vai fazer também. O marido, ele imita a mulher, vocês sabiam? O marido, ele imita a mulher em muitos casos. Sabe, em muitas situações, o marido imita a mulher. O marido, ele imita até a fala da mulher. Vocês vivem juntos, né? Vocês ficam ali juntos durante anos. Você pega alguns comportamentos dele, você pega algumas falas dele e o mesmo ele faz. Tá vendo como é um treinamento? Tá vendo como você consegue gerar uma mudança no comportamento de uma outra pessoa através do seu comportamento, através das suas atitudes? Mas você precisa estar disposta a mudar também. Por quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Se você acredita que tem algo no comportamento do seu marido que precisa ser mudado, é porque tem algo no seu comportamento que precisa ser mudado. Se ele tem um comportamento que não te deixa feliz, que te desagrada, é porque você lá do outro lado tem que encaixar, gente. Aqui ele fez algo que não te faz algo que não te agrada. Você tem que vir com o seu algo, a mudança, para que encaixe nele, sabe? Para que gere essa mudança nele também. Gente, deixa eu ver o tempo. Eu nem sei quanto tempo tem. Não sei, acho que é entre 5h52 já vai acabar o tempo. Acho que é 1 hora, né, gente? Essa semana eu fiz uma live e, sei lá, 1 hora e burdoada. Não consegui postar, gente. Ai, fiquei tão chateada. Eu consegui postar no Yu, que eu nem sei se pode falar aqui também. Tá bom. Lá na outra plataforma. E
Lá eu consegui postar. Aqui eu não consegui. Gente, eu tomei uma surra. Eu fiquei, sei lá, uns 3 dias sem postar nada. Nada aqui. Tentando resolver esse pepino. Porque eu não consegui postar o raio da live. Mas enfim, gente. Eu vou ter que finalizar a live. Já são 6h47. Acho que eu comecei... Eram 5h52. Vivi porque tão cedinho. Gente, pra mim é o melhor horário. Nesse momento. Tá? E tem bastante meninas aqui. Eu estou muito feliz. Muito grata. Então, assim... Nesse momento, pra mim é o melhor. Tá? Nesse horário. Nesse momento, pra mim, é o melhor horário. Tá? E como vocês vão poder assistir depois, então eu fico bem, bem tranquila mesmo. Porque... Quando eu não deixar a live disponível, eu vou avisar pra vocês, tá? Que aí vocês vão vir pra cá e vão assistir junto comigo, tá bom? Vão estar junto comigo ao vivo. Mas quando a live for ficar disponível e tal, fiquem tranquilas, tá? Que aí a gente você pode ver a hora que você quiser, tá? Eu preciso pedir uma coisa pra vocês. Eu preciso pedir que vocês compartilhem essa live. Muitas mulheres precisam ouvir tudo que eu falei aqui hoje. Muitas mulheres precisam da nossa ajuda. Eu não estou aqui por mim, gente. Eu estou aqui por vocês. De verdade. Eu amo trabalhar com comportamento. Eu amo trabalhar com mudança de comportamento. Gente, é algo que faz meu coração vibrar, faz meu coração cantar, faz meu coração dançar. Eu amo trabalhar com comportamento. Eu amo demais. Sabe? Mudança de mentalidade, de comportamento. Ai, gente, como é bom. Como me deixa à vontade de falar, sabe? E com qualquer situação de comportamento, eu amo. Mas eu escolhi trabalhar com vocês, mulheres, com vocês, esposas. Mas assim, pra mim é muito, muito, muito importante mesmo que vocês compartilhem. Que se vocês não me seguem ainda, se fizer sentido pra vocês, sigam o meu perfil. Eu sempre trago coisas pra poder gerar de fato uma mudança no comportamento do marido. E essa mudança vai partir sempre da mulher. Eu sempre vou sinalizar que você precisa melhorar com você. Você precisa se sentir bem, você precisa se sentir bonita, você precisa se sentir poderosa, sabe? Você precisa se sentir em paz, energizada, para que tudo flua com total leveza, tá? Então compartilhem, tá, gente? Compartilhem com todas as mulheres que vocês acreditam que precisam ver essa live. Tá bom, meus amores? Que vocês tenham um excepcional dia, que vocês façam um excepcional dia, que vocês tenham um dia muito produtivo, que vocês consigam colocar em prática tudo isso que eu falei aqui, se fizer sentido pra vocês, tá bom? Ó, eu vou mandar logo um beijão pra vocês, porque eu acho que meu tempo de fato vai acabar e eu não quero que a live acabe assim, do nada. Tá bom, meus amores? Ó, amo vocês e estou torcendo demais para que o seu casamento melhore intensamente, tá bom? Ó, um grande beijo no coração de vocês. Ai, fiquem com Deus. Beijos.